A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 145º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago os capítulos 5 dos versículos 2 a 16, 6, 7 e 8, versículo 14, do livro de Cânticos. E encerramos em Salmos 45. A inspiração do dia. O quarto poema, A noiva teme perder o noivo. O quinto poema, A formosura da noiva. E encerramos com o sexto poema, A suprema beleza do amor. No capítulo 5 destaco o versículo 14. Safiras. A safira é uma pedra semi-preciosa de um tom intenso de azul celeste. No versículo 16 destaco: ele é totalmente desejável. Tudo o que se diz do noivo é precioso, desejável e encantador. No capítulo 6 destaco o versículo 4. Formidável como um exército com bandeiras. O noivo considerava que a sua amada inspirava tanto apreço e admiração quanto um exército com bandeira, isto é, um exército vitorioso. Outros julgavam que a expressão significa magnífica como um conglomerado de estrelas, como a Via Láctea. No versículo 8, destaco: 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem número. A classificação das mulheres de Jerusalém resume-se em 3 grupos: rainhas, concubinas e virgens. Virgens aqui em idade de casar. A Sulamita, porém, não se compara com nenhuma delas. Ela é a única do seu tipo e numa classificação à parte. No versículo 13 destaco volta a Sulamita. Alguns interpretam o termo Sulamita como mulher oriunda de Sunem. Outros que se trata de uma forma feminina do nome de Salomão, como um título, isto é, literalmente Salomanita, significando a noiva de Salomão. No capítulo 7 destaco o versículo 4. Os viveiros de Esbom, de Bate-Rabim. Trata-se dos açudes extramuros de Esbom, cerca de 8 quilômetros a nordeste do Monte Nebo. Bate-Rabim, filha de multidões, era sem dúvida o nome de uma das portas de Esbom. No versículo 13 destaco mandrágoras. Esta erva é considerada um afrodisíaco, isto é, um estimulador sexual. No capítulo 8 destaco o versículo 4. Que não acordeis nem despertai o meu amor até que queira. Este contexto está descrito no capítulo 2, versículo 7. No versículo 6 destaco: duro como a sepultura o ciúme. No hebraico, o termo aqui traduzido por sepultura é shalom. Uma outra tradução para ciúme neste versículo é amor intenso. Tal amor é duro ou irredutível como o Sheol, o lugar do qual ninguém pode fugir. Ainda dentro dos versículos 6 e 7, o amor é forte como a morte. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. No gênero humano, nada mais poderoso ou belo do que a expressão do amor mútuo entre um homem e uma mulher que estão realmente comprometidos um com o outro. No versículo 7 destaco: toda a fazenda de sua casa por este amor certamente a desprezariam. Tentar adquirir amor por dinheiro é algo ridículo, pois é impossível. Assim também, um casamento firmado em bens terrenos do marido ou da mulher está fadado ao fracasso. No versículo 9 destaco: se ela for um muro, se ela for uma porta.
Se a irmã mais jovem for um muro de resistência à tentação, as filhas de Jerusalém adorná-la-ão, isto é, prepararão para o casamento. Se ela for uma porta que se abre à tentação, elas farão de tudo que for necessário para protegê-la da corrupção. E por fim, o versículo 12. A minha vinha está diante de mim. Por contraste com as muitas vinhas de Salomão, sua amada possui uma única vinha. Salomão pode ficar com a renda de suas vinhas, e os guardas podem ficar com a parte de cada um. Mas a vinha dela é algo melhor. E encerramos a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Na leitura do livro de Salmos, capítulo 45, destaca os versículos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno. Estes 12 versículos têm em Jesus o seu pleno cumprimento. O autor de Hebreus aplica a estes versículos à exaltação, preeminência, autoridade e caráter de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Primeiro, o domínio de Cristo será para todo sempre. O rei messiânico é chamado de Deus no versículo 6 e é diferenciado de teu Deus, isto é, Pai, no versículo 7. Essa distinção harmoniza-se com o ensino do Novo Testamento que tanto Cristo quanto o Pai são Deus em plenitude. Segundo, nestes salmos, vemos a característica mais proeminente de Cristo em termos de amar e aborrecer. A ele ama a justiça, pois ela caracteriza seu reino, uma vez que a sua alegria consiste no cumprimento da vontade do Pai. Hebreus 10, versículo 7. Ele ama sobremaneira a justiça em todas as suas manifestações. Tanto quanto ele ama a justiça, assim também aborrece a iniquidade. Ele deixou isto claro ao morrer na cruz para debelar o mal e salvar o seu povo dos seus pecados. Enquanto ele esteve na terra, defrontou-se com todas as formas de pecado, uma geração perversa, as forças satânicas da iniquidade e a hipocrisia entre o povo de Deus. No fim dos tempos, ele voltará para estabelecer a justiça na terra. Terceiro, porque Jesus ama a justiça e aborrece a impiedade, Deus o estabeleceu a ungí-lo sobre todos os demais. Esta unção refere-se à glória, bem-aventurança e autoridade que Deus lhe deu. O elo de alegria relaciona-se diretamente com a sua unção pelo Espírito Santo. Quarto, semelhantemente, o derramamento abundante do Espírito Santo sobre o povo de Deus virá somente à medida que este povo ame a justiça com o profundo amor de Cristo. Além disso, o direito de servirmos como líderes espirituais do povo de Deus terá por base um amor à justiça, como o de Cristo, e uma contínua resistência ao mal. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro caminho em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.